Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite. É com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho da Rádio e TV Fraternal. É com muito amor que nos reunimos para esse dia e para essa hora, e que esperamos chegar a vocês também, levando toda essa mensagem, todo esse carinho. Todo mundo já sabe, mas a gente gosta sempre de estar repetindo para vocês, porque a gente pode ter muitas pessoas novas, né, nos assistindo, então a gente gosta de frisar. O Evangelho sempre vai às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e estamos na Rádio TV Fraternal, que vocês podem nos acessar pelo nosso site, www.fraternal.net.br, e também nos assistir por todas as mídias que vocês têm acesso também, inclusive no Spotify, que facilita bastante, porque nem sempre a gente pode ver, mas ali o tempo todo a gente pode ouvir, estejamos em qualquer lugar, a gente tem esse acesso, né? Eu sou Márcia, farei a condução desse Evangelho hoje, acompanhada dos meus amigos do Paulo. Boa noite. E da Mara. Olá. Então vamos conduzir esse Evangelho. Eu vou passar para vocês qual vai ser o item que nós vamos fazer hoje, para que vocês já possam ir se preparando, se organizando, para poder nos seguir e nos acompanhar. Hoje nós falaremos do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O item será o 7 e o 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Para quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo sempre vai ter a descrição do texto para que facilitar, para que vocês possam nos acompanhar com mais tranquilidade também, tá? Como sempre, a gente recomenda a colocação da água, para que durante o Evangelho essa água possa ser fluidificada, e depois, quando a gente toma, também é uma forma de um remédio que a gente acaba adquirindo para nós e para toda a nossa família, conforme você for usando, tá bem? Eu vou pedir para o Paulo. Paulo, você faz a nossa prece inicial, fazendo um favor, meu anjo. Vamos primeiramente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade por esse momento, que estamos de estar aqui entre amigos, para que possamos preferir um pouquinho das palavras do Cristo, esses ensinamentos que nos direcionam o nosso caminho, a nossa vida, e que possamos, que a luz do Mestre possa nos guiar, não nesta noite, mas em todos os dias de nossa vida, e que possamos principalmente colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir aqui hoje, tudo aquilo que ouvimos também em outros momentos. Que Deus, Jesus e a espiritualidade estejam com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou fazer a leitura e, como a gente falou, sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículo 5, capítulo de 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que, se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício,
mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos ao pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Bom, quando eu li esse texto hoje, eu fiquei pensando quanta verdade ele sempre nos traz, e pensando em 3 pontos que eu anotei principal para mim. Em primeiro lugar, vá e se retrate. Repare a dor ou o mal que você causou a alguém. Primeira coisa, pedir desculpa por aquilo, pela mágoa que a gente pode ter causado a uma pessoa, né? Tirar de dentro da gente aquele sentimento que a gente, não o sentimento, mas a consciência de que magoei, machuquei, e ir lá e se retratar com essa pessoa. Segundo ponto, tire do coração as palavras e os atos que os outros te falaram e te magoaram. Ou seja, tornar essa bagagem um pouco mais leve, deixar de guardar aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela coisa que nos magoou e ficar sempre pisando naquilo, sempre lembrando, trazendo aquilo de volta. Perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes é difícil a gente deixar essa bagagem mais leve do coração, porque muitas vezes a gente não consegue perdoar aquilo que nós fizemos a nós ou que os outros também fizeram, deixar essa carga mais leve. Ou seja, o que Jesus pede aqui sempre, que não adianta eu estar diante dele pedindo para que ele me perdoe, se dentro de mim eu carrego uma bagagem de mágoa, de ressentimento, de vários sentimentos ruins, não adianta ali eu pedindo perdão se eu continuo muito pesado, muito carregado. Eu acho que o que Jesus quer dizer aqui, esteja diante de mim o mais leve que você puder. Deixe as coisas lá fora. Mas o lá fora não é lá fora na porta, é lá fora da nossa vida, é lá fora de dentro do nosso coração. Como a gente sempre diz, a maior lição que Deus e que Jesus pede para a gente é amar. E para a gente amar verdadeiramente, a gente tem que aprender a perdoar tudo e todos, como eu disse aqui, né? Eu marquei aqui também que é necessário, para isso tudo acontecer, nós hoje a vida inteira carregamos um excesso de orgulho. E esse orgulho é que traz essa falta dessa ação. A gente é muito orgulhoso, a gente sempre fica pensando muito, mas aquela pessoa me fez aquilo, como é que eu vou perdoar? Muitas vezes não é nem perdoar a ela, a gente consegue pensar muitas vezes, mas eu vou fazer isso, mas o que os outros vão pensar de mim? E o que os outros vão pensar de mim é que pesa nisso, porque a gente pensa mais na aparência e na palavra das outras pessoas que estão ao nosso redor e não vemos aquela pessoa que a gente feriu, aquela pessoa que a gente magoou, ou às vezes ao contrário. Mas se eu perdoar aquela pessoa, a mesma situação, o que os outros vão pensar de mim? Que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Então, a gente carrega muito um sentimento do orgulho, da arrogância. E eu acho que é justamente essa bagagem que ele pede aqui para a gente, aos poucos, e deixando de lado. É fácil? Não é. Porque a gente sempre dá, entre aspas, satisfação aos outros. Mas eu acho que é o que eu falei aqui, a gente precisa se lapidar. E esse se lapidar é no dia a dia e deixando essa bagagem aos poucos de lado para a gente realmente carregar um coração puro, uma alma leve e realmente quando estar diante do altar do Senhor, que esse altar é em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, estar ali o mais leve possível.
né? Assim como diz aqui a oração do Pai, né? Que a gente sempre faz a oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos que ser sinceros com relação a isso. A sinceridade de caráter e de espírito é fundamental para Deus e para toda espiritualidade. Bom, meus amores, essa é o que eu vi. Agora vamos lá com vocês. O que você disse, Márcia, que na verdade, né, pedir perdão é um sacrifício para a gente. Sim. Que sacrifício? Mas aqui está dizendo que é o sacrifício mais agradável a Deus. Olha só que, né, se a gente for fazer exatamente aí uma explicação desse... Então, como é difícil pedir perdão? Como é difícil pedir desculpa? Desculpa, Mara, poxa, eu te magoei, né? Para mim é difícil, é um sacrifício. Mas o que me chama mais a atenção é que no item 5 desse mesmo evangelho que você leu, está dizendo assim, ó, conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, enquanto eu estou a caminho com você, com o meu inimigo, que eu declarei, ou que ele é meu inimigo, eu tenho que fazer um esforço fenomenal. Né? Tá claro, e nós ainda dependemos do orgulho, da vaidade. Não, eu vou me rebaixar perante ele, não. Não, eu não tive, não. Meu orgulho fala muito mais alto. Sim. Né? Infelizmente. Sempre. Isso aí a gente sabe, né? O Divaldo fala muito bem, né? Que o orgulho supera muito as nossas boas ações, né? Ainda temos esse defeito de caráter, e aí eu me recordo sempre que a gente precisa fazer um inventário moral da gente. Constante. Nós não temos essa coragem de fazer um inventário moral. Sabe por quê? Isso nos agride. Isso aí nos faz ver exatamente quem nós somos. Esse inventário moral, que é justamente você pedir perdão, que é um dos motivos de fazer um inventário moral, ele nos causa muito problema. E eu não quero problema. Né? Eu não quero criar problemas para mim. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó, se você fizer isso enquanto você está a caminho com o teu inimigo, como você se declara, faça agora. Né? Defina de uma vez, olha, perdão. Ah, mas ele vai me perdoar? Aí já não é um problema seu. Não é um problema meu. Eu estou pedindo de todo o meu coração, de todo o meu amor, de toda a minha sinceridade. Me perdoa, Márcia, me perdoa, Mara, eu fiz uma coisa errada. Não, eu não te perdoo. Tudo bem, mas eu estou pedindo perdão. Pronto. Basta. A tua consciência está livre. Só que nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Que o ser humano, é muito grande. O ser humano quando ele aprender exatamente que ele pode fazer isso, e se eu perguntar para você, e para mim, principalmente, devo ter alguns inimigos aí. Não sei como. Talvez não criei, talvez não tenha, mas tem algumas pessoas que eu preciso pedir perdão. Então, quando Jesus nos fala que o maior sacrifício que alegra ao Pai, que é justamente você ser sincero e humilde, que é o oposto do orgulho que você está falando, né, mas aí nós estaremos dando um passo muito grande na nossa evolução, né? Evolução moral. E aí é o que está dizendo que hoje aqui. Vamos ser sinceros. Vamos pedir perdão. Difícil. Nossa, é uma luta. Mas você vai ver que você pode fazer isso. O maior julgamento tem que ser o nosso a respeito de nós mesmos. Não do outro. E não o do outro a respeito da gente. O outro é fácil eu falar de... eu falo da Mara, falo de você, mas e de mim? Quem vai falar? Aí sim, aí eu faço esse inventário e eu vou ver que eu sou muito ruim, perverso. Eu preciso melhorar. Eu não tenho que melhorar você. Sim. Eu tenho que me melhorar para ser um pouco melhor. Aquilo que a gente diz, aqui nós somos um diamante que Deus colocou aqui, né? Todos nós somos uma pedra preciosa. Nós somos uma pedra preciosa que nós mesmos nos lapidamos. Não podemos esquecer que essa cortina vai cair quando você for para a espiritualidade. Sim. A tua máscara, lá você vai se defender? Não tem mais tempo. Aí, por isso que ele fala, né? Porque o Evangelho fala para a gente se reconciliar enquanto a gente está no caminho, né? Sim. Isso. Mas eu penso que o perdão é a caridade mais difícil de se praticar.
A gente sabe que a caridade tem várias nuances, vários tipos, e que a gente, o dia que a gente respirar a caridade, aí sim nós seremos caridosos, nós não vamos ter que pensar em fazer. O perdão vai sair naturalmente. O perdão vai sair naturalmente. E a gente diz que a caridade mais fácil é aquela do bem material que aqui está falando a oferenda, que hoje ainda existem as oferendas, mas em menor número, né? Mas a gente sempre acha que se a gente estiver dando bem material, que é o mais simples, a gente já está fazendo a caridade. É o mais simples, mas não é o menos importante, porque a gente sabe a necessidade do bem material, do pão material que muitas pessoas necessitam. Sim. Mas, como eu disse, tem várias nuances a caridade. E o perdão, a gente exercitar, a gente tem que, como vocês falaram, tem que se desvencilhar do nosso orgulho. É muito fácil a gente fazer a caridade, quando a gente vai fazer a caridade moral. É muito fácil fazer, ou é menos difícil, com aqueles que a gente tem empatia, que a gente gosta, né? Agora, com os nossos inimigos, supostos inimigos, aí é mais difícil. A gente perdoar aquele que a gente acha que fez alguma coisa pra gente. E principalmente, como vocês também falaram, a gente pedir perdão a Deus para que a gente possa reparar esse mal. Para a gente pedir perdão para Deus, o perdão quando a gente quer se perdoar é só entre a gente e Deus, sou eu e Deus. Quando a gente justifica para o outro, eu fiz isso para você, mas por que você fez isso? Porque a gente está só justificando, é o nosso orgulho exacerbado ainda. Mas quando a gente cai em si, que a gente errou, que a gente para e pede perdão, e a gente consegue se perdoar, é a caridade mais difícil ainda a se fazer com a gente mesmo. E aí a gente vai reparar. Às vezes não é nem pedindo perdão, né? Não é nem verbalizando, mas a gente vai pedir a Deus uma oportunidade de reparar esse mal. Nem que seja fazendo preces, né? Se a pessoa não deseja o nosso perdão. Mas a gente tem que se perdoar. Então o perdão é o mais difícil mesmo a se fazer. Nós somos muito imperfeitos ainda, nós justificamos muito os nossos erros, muito. Sim. E como você disse, nós somos um diamante a ser lapidado. E a gente que tem que lapidar, então a gente tem que se aprofundar no que o Evangelho nos ensina, para que a gente comece a perceber que não é só o outro que faz alguma coisa pra gente. A gente também faz. Muitas vezes, muito mais vezes do que o outro. Mais vezes, e sem perceber muitas vezes, entendeu? Sim. É o que a gente fala, é difícil no dia a dia, e esse lapidar é o dia a dia. É aos poucos, às vezes alguém vem, às vezes um dia você chega para mim e diz uma palavra bruta por algum motivo. Ou eu posso me ofender, ou eu posso parar, pensar e falar assim, não, ela não deve estar no bom momento. Isso. Entendeu? Ela não deve estar passando por uma coisa. Depois eu vou e converso melhor com ela. E ao mesmo tempo a gente que foi estúpido, usou uma palavra bruta, parar também. Desculpa. E ter humildade. Sim, exato, de chegar e falar que errou, né? E perceber. Então, é no dia a dia que mas é muito difícil, a gente tem que se policiar sempre, constante. Se fosse fácil... Não, isso quando a gente fala, os nossos inimigos, muitas vezes a gente pensa, não tem inimigo, mas o inimigo é aquele que você falou uma palavra bruta. Sim. O inimigo é aquele que você magoou, agiu com orgulho. Exatamente, isso é tantas vezes que a gente falta de humildade. Exatamente. Então aqui a gente colocou, né? Colocar o orgulho de lado, colocar a arrogância. E admitir. E somos, ainda somos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Tenta não repetir novamente. Isso. Ter a consciência disso, em cada momento a gente poder se policiar e fazer, é o que a gente precisa no dia a dia para nós, né? E faça uma oração, que a Mara ressaltou, se não dá para você pedir perdão a pessoa, faça uma oração para a pessoa. Ponto. Perfeito. A oração serve para, como a gente já fez aqui, a questão da prece, para 1000 maneiras e 1000 momentos das nossas vidas, né? Perfeito, é isso.
Bom, meus amores, meus amigos, esse foi o nosso assunto de hoje, a nossa discussão, a nossa retratação. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e façam assim também com as pessoas da sua casa. Cada um expor o seu pensamento, a sua ideia, e é assim que a gente vai avançando um passinho de cada vez, né, no nosso dia a dia. Tá? Eu vou pedir para a Mara fazer a nossa prece e a nossa vibração. Sim. Então vamos agora, neste momento em que estamos mais calmos, mais alimentados das palavras do Evangelho de Jesus, da sua boa nova, mais esclarecidos, vamos nos unir aos benfeitores, à equipe do Evangelho, a todos os mensageiros de Jesus. E vamos levar as nossas vibrações unidos a esses irmãos, a todos que sofrem neste momento, a cada canto em que o desespero bate a porta, em que a saúde falta, em que o amor não faz mais parte. Vamos vibrar por essas pessoas e pedir a Jesus que leve a cada cantinho em que haja um irmão em sofrimento as nossas melhores vibrações. Que o mundo se torne um mundo melhor. Que todos nós possamos vibrar unidos uns pelos outros, para que a gente viva melhor, com mais esperança, mais tranquilidade, mais paz. Então que essas vibrações levem essa esperança, levem a saúde, levem o carinho, levem o amor a cada canto deste mundo. Nós vibramos pelos nossos entes queridos, por aquele ser, aquela pessoa que nós conhecemos e que está precisando neste momento também de muita luz. Nós pedimos a Jesus que envolva a cada familiar, a cada ente querido, a cada amigo, aquele que nós estamos vibrando neste momento, todo o seu carinho, o seu amor, a sua luz, a sua proteção. Que Jesus permaneça em nossos lares, limpando o ambiente, deixando a paz, o amor, a tranquilidade e a esperança que é tão necessária nos dias de hoje. E que essa luz nos envolva igualmente, nos fortaleça, para que possamos caminhar o caminho do bem, para que possamos trilhar o caminho deixado por Jesus, de mãos dadas com o nosso querido Mestre. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por mais esse Evangelho no lar. Que a sua luz se faça para todos. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, assim, nós vamos encerrar o nosso Evangelho, agradecendo imensamente a confiança de vocês, a presença de vocês, e como sempre pedindo para que vocês assistirem, divulguem, né, o nosso Evangelho, o conteúdo que existe na Rádio Fraternal. Como a gente sempre diz, são muitas palestras, muitas música, é um conteúdo muito intenso de muitas coisas boas, que hoje em dia isso é muito importante para a nossa vida. Que vocês divulguem, que vocês curtam e que sempre que possível deixem seus comentários. Se for positivo, ótimo, nós agradecemos. Se for alguma crítica, nós também agradecemos imensamente, porque é a forma que a gente tem de cada dia melhorarmos aqui. Espero que esse Evangelho tenha nos fortalecido e que nos dê uma semana com muita paz, com muita luz e com muita tranquilidade. Agradeço imensamente aos nossos amigos que estiveram aqui conosco. Obrigado. E nos veremos em breve, com certeza. Tchau, até a próxima. Boa noite.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.